Opa, fiel, como já é de praxe, muitas informações do Corinthians para vocês. Pedro é vendido por merreca, né? Os valores que o Pedro foi vendido, velho, assim, é de revoltar, né? Sendo a maior promessa aí da base do Corinthians é de revoltar. O Corinthians pode perder o Maicon também, né? O Maicon está sendo sondado aí, né? Os torcedores eu acho que não vai fazer muita questão dele ir embora, porém é uma peça do elenco que já é escasso, já é limitado, né? Então é também uma notícia não tão boa aí. E o Cuejá estaria usando o Corinthians. Vou falar sobre isso aqui. Começando sobre o Cuejá. Assim, gente, sabemos aí que o Corinthians está nessa novela com o Cuejá já tem um tempo. Proposta já está na mesa, né? Já está lá, já está esperando. O próprio Cuejá disse para o Corinthians retornar às negociações porque tem o interesse de vir para o Corinthians e tal. Porém, o Al Hilal, né, está endurecendo, né, porque o Cuejá tem um ano de contrato lá ainda. Ele não pode simplesmente quebrar o contrato e sair. O Corinthians teria que fazer uma proposta e comprar ele. E a proposta de 3 milhões de euros já está lá na mesa. Mas o Al Hilal está fazendo jogo duro. Inicialmente pediu 6 milhões de euros e ainda não chegou no valor que eles querem, né? O Corinthians não chegou no valor que eles querem. Porém, o Corinthians não vai aumentar a proposta, e nem deve, né? Porque já é um jogador que vai fazer 31 anos. E tá essa novela aí. Porém, começou a chegar algumas propostas para o Cuejá. A diretoria tá chegando à seguinte conclusão, de que o Al Hilal e o próprio Cuejá está usando o Corinthians como, entre aspas, aí, uma forma de alavancar o passe dele. Né, o Corinthians ser usado é normal, né, gente? Essa diretoria amadora aí, é normal fazer qualquer tipo de meta com o Corinthians. Então, no Parque São Jorge, há rumores fortes aí de que o Corinthians estaria sendo usado pelo Al Hilal, simplesmente para colocar o nome do Cuejá na mídia, dar ibope, e é isso. Né? Um clube gigante como esse, né, mais uma vez aí, sendo usado por um jogador. Claro que pode ser que ele venha para o Corinthians, pode ser. A chance é real. Porém, o fato é de que logo após o Corinthians começar a sair esses rumores do Corinthians querendo contratar o Cuejá começou a receber propostas e começou a se valorizar, né? Enfim, tire suas próprias conclusões e também a demora que eles estão aí para aceitar a proposta do Corinthians. Então, tirem suas próprias conclusões. Vou falar agora sobre o Maicon. Assim, o Maicon hoje é titular do Corinthians. Por merecimento, não. É por falta de opções. Mas até hoje também eu não entendo por que o Corinthians não subiu o moleque da base. Tem o Gabriel Moscardo, que é um grande jogador, né? Participou no torneio internacional e foi eleito o melhor jogador do Corinthians, do torneio, na verdade, desse torneio, sendo volante, né? Sem ter ali muitas participações ofensivas, né? E mesmo assim foi eleito o melhor jogador do torneio, ou seja, tem qualidade, né? É um cara volante alto, forte, né? Um cara que queria ajudar muito nas bolas aéreas, bom passe, finalização boa, marca bem, então tem gás, né? Tem força. Então, assim, eu não entendo por que não subiu esse garoto ainda. E o Corinthians pode perder o Maicon aí, que não é do Corinthians, está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, e a sondagem em cima do Maicon, né? A sondagem, e se chegar uma proposta, com certeza o Shakhtar vai vender, e o Corinthians não pode fazer nada em relação a isso, tem que liberar. Afinal, o passe do jogador é do Shakhtar, né? O problema aí, gente, eu acho que até para a maioria da torcida não é nem o Maicon ir embora, né? Porque ele não vai fazer falta nenhuma em relação à qualidade, mas vai fazer em relação à quantidade. Porque o Corinthians tem de volante no elenco hoje Rony, Fausto Vera e o Maicon. E o Juan Oliveira também, mas o Juan Oliveira já está fazendo ali a função do Renato improvisado. Então, se você perde o Maicon, né? Aí complica de vez. Daqui a pouco vai ter que colocar o Bruno Mendes, que às vezes joga de lateral, vai ter que jogar de volante também. O que talvez não seria tão ruim, né? Talvez ele renda como volante, né? Já houve especulações sobre jogar como volante, enfim. Mas o Maicon pode sair aí e encurtar mais ainda o elenco do Corinthians, né? Que já é curto. Porque se você vê um time que não tem um lateral direito reserva. Né? Tem o Rafa Ramos, mas o Rafa Ramos nem utilizado é, gente. É, Dois laterais esquerdos, um é aposentado. Zagueiro, tem o Murilo,
que é da base, o Caetano, que também é outro da base que veio de empréstimo, e o Gil, né? Ali de zagueiro. Totalmente escasso. Aí meio campista, armador. Você só tem o Renato. Até o Matheus Araújo. O Matheus Araújo, jogadorzinho bem mediano, viu, gente? Né? E é da base, é um teste da base. O São João não passou aqui ainda não, viu? O pessoal tá soltando fogos até hoje. Se você olha o ataque, o Yuri Alberto titular até hoje do Corinthians, porque não tem um centroavante de reserva, né? Enfim. Então o elenco já é escasso e o Maicon aí saindo deixaria mais escasso ainda, né? Repito, a questão dele sair seria ruim pela qualidade dele? Não, na minha opinião não. Para mim ele não tá jogando nada, né? Nem podia ser titular do Corinthians, mas não tem opções, então ele vai fazer falta sim se ele sair. O Pedro, vamos falar sobre o Pedro. Cara, há 3 dias atrás eu tinha noticiado que o Corinthians negociava 50% do Pedro com o Zenit por 62 milhões de reais, né? Em torno de 62 milhões de reais, que seria 12 milhões de euros, né? 72 milhões de reais, na verdade. E assim, eu já não achei tão bom. Por quê? Porque o Pedro ainda era um cara que poderia dar um retorno técnico ao Corinthians e porque é a maior joia da base. Então, talvez esperava até um pouco mais ali. Lembrando que o Corinthians só tem 80% dos direitos dele. Mas aí o que acontece? O Corinthians fecha a contratação do Pedro por 46 milhões de reais. A contratação não, a venda. Fecha a venda do Pedro por 46 milhões de reais, gente. A principal joia da base do Corinthians. Aí faz um contraste com o Palmeiras, que tem o Endrick, que foi vendido por 300 milhões de reais, sei lá, não sei quantos. O Corinthians vendeu o Pedro por 46 milhões de reais. Cara, é um amadorismo. Mas por que vendeu assim? Porque a diretoria endividou o Corinthians completamente. Nós perdemos aí a, a bonificação da Libertadores, que estava previsto no cronograma, né? Perdeu a bonificação do Paulista, que estava previsto no cronograma. E fora as contratações que vai ter que fazer agora, gastando dinheiro que não tem. Então, assim, a diretoria, além de fazer as merdas que já fez, várias outras merdas que eu não vou falar aqui, porque já falei várias vezes, fica até redundante também, porque senão o vídeo fica muito longo. Além de fazer esse tanto de merda, vende o Mantuan por 2 milhões de euros, 10 milhões de reais, e agora vende o Pedro por 46 milhões de reais. 2 atacantes, gente. Cara, assim, é um absurdo. Esses caras estão acabando com o Corinthians, velho. Os caras estão pegando os bens do Corinthians e dando, assim. O Robert Renan foi na troca do Yuri Alberto. Hoje o melhor zagueiro jovem do mundo é considerado o Robert Renan. Vai estar no Golden Boy, que é o garoto de ouro. Está indicado o Golden Boy, o único brasileiro a estar indicado o Golden Boy. Então, assim, cara, é de revoltar. É de revoltar, né? É complicado. E a nossa joia aí, nossa principal joia da base, vai embora por apenas 46 milhões de reais, né? Comente o que você achou, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians.